Shalom a todos, estamos no nosso segundo dia de jejum e como que estão as coisas? Como que tem sido essa rotina aí? Como é que foram as últimas 24 horas? Espero que tudo bem, que você possa estar mergulhando, sabendo que Deus tem sim milagres a fazer. Você vai ouvir isso ao longo desses 10 dias. Esse foi o tempo que Deus separou e quando Deus separa esse tempo, Ele tem uma necessidade, se é assim eu posso dizer, de se revelar a nós. Ele tem um prazer. Eu quero te motivar a ir cada vez mais fundo. O tema de hoje fala diretamente disso que já foi abordado aqui. O nosso tema é intimidade com Deus. Para esse tema eu te apresento um desafio. Viver em novidade de vida. Sim, intimidade com Deus tem tudo a ver com novidade de vida. Para tratar desse tema, nós vamos trabalhar um texto que está lá em Lucas capítulo 7, um texto muito conhecido, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor fala assim, ó, certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade que, quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E, pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos e a beijar-lhes os pés, derramava perfume sobre eles. Que imagem linda, né? Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse, Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles como pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que seja aquele a quem mais perdoa. E Jesus lhe disse, avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa e tu não me deste água para os meus pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça e ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhes são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Essa é uma história, como eu falei, muito conhecida e ela vem tratar exatamente de intimidade com Deus. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é exatamente logo o primeiro versículo que foi lido, versículo 36 de Lucas 7, que trata de um momento até surpreendente. Por que eu digo isso? Os fariseus foram aqueles que durante todo o ministério de Jesus o perseguiram de forma tão intensa, né, a ponto de serem ali os efetivos no processo de crucificação. Mas agora um desses fariseus convida Jesus para um tempo de mesa. E eu quero que você associe a imagem do fariseu com aquilo que eles defenderam bem na época de Jesus. Uma imagem que tipifica a religiosidade. É interessante que quando a gente associa essa imagem, né, Jesus, a imagem de religiosidade no primeiro momento, elas não têm nada a ver e isso é muito bom. Mas por incrível que pareça, essa imagem que está muito presente aqui no versículo 36 de Lucas 7, reflete muito daquilo que nós temos vivido em nossos dias. Uma imagem onde Jesus tem sim aceitado o convite de fariseus para se assentar em suas mesas. E quando a gente olha de longe para essa situação, a gente pensa assim, mas como pode? Poxa, será que Jesus não presta atenção? Será que ele não sabe que esses caras estão ali só por causa do nome dele?
só por causa da glória deles, não estão nem aí, eles não amam a Cristo, na verdade, eles são inimigos da cruz. Será que Jesus não percebe isso? É que, por incrível que pareça, Jesus ele entra dentro desse ambiente para promover aqueles que de fato merecem ser reconhecidos nesse ambiente. A imagem de Jesus na casa daquele fariseu serviu para trazer luz a alguém que no primeiro momento não teria qualquer espaço ali. Uma mulher pecadora que se permite entrar naquela casa, se prostrar aos pés de Jesus e ali ela começa a chorar, molhar, ela traz consigo um vaso de alabastro cheio de perfume caro e ela começa a derramar aquele óleo perfumado aos pés de Jesus e ela vai chorando, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Um momento sobrenatural, um momento marcante. E Jesus faz questão de explorar aquele momento ao máximo. Ele literalmente, o texto de Lucas vai trazer essa ênfase, o momento que Jesus para olhar para aquela mulher, para permitir que todos sejam atraídos por aquilo que ela está fazendo, aquele ambiente conhecido pela religiosidade, conhecido pela vaidade, pela falsidade, pela superficialidade de todos que estavam ali. Jesus faz questão de atrair atenção para aquela mulher. E é interessante que é graças àquela mulher que nós vamos perceber que, no fundo, o estar ali de Jesus não significava que ele tinha parte com aquele ambiente. E isso tem a ver com a nossa experiência como igreja. Foi graças àquela mulher que nós vamos perceber que, por mais que Jesus tenha se permitido entrar naquele lugar, é uma mulher como aquela que mostra para nós e para toda a humanidade o quanto que os valores de Jesus estão muito além de qualquer religião, de qualquer expectativa religiosa. E o que atrai o coração dele vai muito mais do que um padrão de vestimenta, vai muito mais do que um prédio bem elaborado, vai muito mais do que uma mesa farta, mas um coração totalmente rendido aos seus pés. Falar de intimidade com Deus tem a ver com um princípio básico, que foi muito bem explorado por Jesus nesse ambiente: o perdão. Não podemos esquecer daquilo que nos separa de Deus. O pecado produziu uma separação crônica, absoluta, profunda entre nós e o Senhor. Mas Deus, em Cristo, estabeleceu uma ponte que nos leva de volta para Ele, e essa ponte chama-se perdão de pecados. E é interessante que aquela mulher, ela trabalha exatamente em prol desse perdão. Quando a gente olha para aquele cenário, homens estudiosos da palavra, homens que tinham seus certificados, seus diplomas de dominadores da lei, eram homens que não conheciam a intimidade que aquela mulher estava conhecendo. E aquela que entrou ali como uma pecadora, saiu dali como alguém vivendo uma vida nova, como alguém pronta para viver tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Portanto, Jesus termina dizendo para ela: a tua fé te salvou, vá em paz. Quero chamar a sua atenção para isso, para esse ambiente que Jesus explorou de forma tão especial através do testemunho dessa mulher. Que esses dias de jejum sejam dias onde você possa explorar a sua disposição de se entregar a Ele, de se debruçar aos pés dEle, assumindo um amor que está além de qualquer expectativa humana, assumindo uma disposição de, ainda que os teus pecados tenham levado Ele para a crucificação, que você assuma a disposição de se identificar com esse sacrifício, porque é o mínimo que podemos fazer hoje. Não tem jeito, pecamos, levamos Jesus para a crucificação. Mas quando aprendemos a trabalhar o peso do nosso pecado, nos identificamos com Ele no tempo do seu sacrifício, no tempo da sua crucificação. Portanto, a história daquela mulher tipifica alguém que soube valorizar o sacrifício de Jesus, não como uma culpada pronta para dar desculpas e se justificar por tudo aquilo que não deu certo, mas como alguém que estava disposta a encontrar em Cristo o perdão que a faria, sim,
encontrar sentido para a sua vida. Esse é um tempo, tempos de jejum, tempos de oração, tempos de adoração, são tempos de abastecimento de perdão de Deus. E eu quero estimulá-la a vivenciar esse perdão extravagante que vai servir não só para produzir grandes curas, grandes transformações na sua vida, no seu interior, mas que vai expor toda uma religiosidade à sua volta, de pessoas que se acham íntimas, que se acham capazes, mas carecem de coisas tão essenciais, tão simples, carecem de perdão de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus te faça abastecido desse perdão de amor, desse amor perdoador e que te promova dias de profunda intimidade com Ele nesse tempo de jejum. Dias que marcam não só um tempo que começa e termina, mas o início de um ciclo que aponta para a eternidade. Vou ficando por aqui. Que Deus os abençoe. Shalom.